E o tempo é algo que todos nós desejamos, porque as pessoas, elas querem saber em quanto tempo elas vão conseguir aquele emprego, elas querem saber em quanto tempo elas vão ficar naquele relacionamento, ou elas vão encontrar um relacionamento, ou em quanto tempo elas têm ali para poder concretizar um sonho, né? Então, as pessoas, a questão do tempo é extremamente importante por conta disso, né? E tudo que as pessoas, que dentro de uma leitura de baralho cigano, a, é inevitável a questão do tempo, né? Agora, o que é de verdade, né? O que é, a gente já sabe, né? Que o tempo ele é importante para a gente poder ter noção daquilo que está sendo previsto ali pelas cartas. Mas é interessante da gente falar também que nós temos o tempo que é cronológico, né? Que é o que a gente está falando aqui, é o tempo do relógio, é o tempo que nós humanos vamos dimensionando, a gente consegue ali, né? Olhar, dimensionar aquele tempo. Ah, então, durante o meu dia, eu vou dividir meu tempo em tantas horas para fazer tal atividade e tantas horas para fazer outras, por exemplo, né? Imagino que vocês façam isso. Então, vou dar um exemplo meu aqui. Eu faço a live de manhã, então eu tenho os atendimentos em tais horários, porque aí você já dimensiona aquilo para você ter seu horário de almoço, para você poder fazer os atendimentos, para você ter tempo ali para você organizar o resto da rotina da sua vida, né? Ir no médico ou numa academia, que nem agora, gente, falando aqui para vocês, né? Cuidando um pouco mais da questão física, porque é importante, não só física, mas a saúde. Então, eu também acabo pegando meu horário da noite e fazendo alguma atividade física para a gente ficar bem, né? Para não chegar aí aos 50 anos, tudo destruído, tudo acabado, né? Tem que estar bem. Então, a gente vai organizando o nosso tempo dessa forma, porque nós estamos aqui nessa dimensão e a gente consegue organizar desse jeito. E é natural que as pessoas, elas, quando elas procurem vocês ou nos procurem para fazer um atendimento, elas acabam pedindo também em que tempo aquelas coisas vão acontecer. E aí a gente precisa entender quais são esses tempos, né? A gente tem o tempo Cronos, né, que é aqui da nossa cronologia, do nosso calendário, do nosso relógio, e aí depende também de em que lugar você está, porque eu atendo pessoas que não são só do Brasil, então elas também estão em tempos diferentes, e isso é interessante da gente observar, tá? E não só isso, tem gente no Brasil também que os nossos horários são diferentes, estando dentro do Brasil. Fora, então, né, é mais distante ainda. Então, atendo muita gente de Portugal, né, do Paraguai, ali dos Estados Unidos também, né. Vem o pessoal aí eu ia falar, ai, gente, Moçambique, mas é mais distante, ainda mais difícil aí o atendimento. Mas só para vocês entenderem que o pessoal, eles procuram, então o tempo é mais, né, você vai dimensionar ainda aquele tempo de uma forma diferente. E aí a gente tem outro tempo, né, que é o tempo de Kairos. O tempo de Kairos é o tempo que nós aqui não conseguimos dimensionar. É o tempo onde todas as coisas acontecem. E muitas coisas já aconteceram nesse tempo. Aí vocês vão ficar enlouquecidos, né? Como assim, Tânia? Né? Como assim já aconteceu lá no tempo de Kairos? Que é quando a gente fala para a pessoa, olha, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, ou é no tempo de universo, é no tempo das coisas acontecerem. Significa que não sou eu que controlo esse tempo, né? Nós vamos falar tempo aqui o tempo todo, né? Tempo, tempo, tempo. E eu vou contar uma história para vocês, gente. Então, o pessoal que me procura, né, dependendo da situação que saia, a pessoa ela quer, ai, mas eu queria que isso acontecesse rápido. Primeiro, o oraculista não tem como adiantar o tempo, tá, gente? A gente tem como prever aqui, a gente tem como olhar as cartas, a gente tem como hipotetizar
as possibilidades do acontecimento. Mas fazer com que a coisa aconteça no momento que a pessoa quer, isso não existe. Né? É o desejo, acho que, de todo ser humano, né? Poder controlar o tempo, mas isso não existe, né? Nós não controlamos o tempo. Nós administramos aqui, a gente consegue olhar as possibilidades. Então, algumas pessoas, elas querem que a coisa aconteça na hora delas. E nessa hora, você vai trazer para ela que as coisas vão acontecer, sim, mas no tempo que precisa ser acontecido, e não no tempo da pessoa. Né? Então, isso vai ficando, a gente vai precisando deixar claro aí para os nossos consulentes que as cartas, elas trazem hipóteses ali de quando aquilo vai acontecer, mas só vai acontecer na hora certa, porque a gente tem o tempo cronológico e o tempo de Kairos, né? E o tempo de Kairos nós não controlamos. Na verdade, nós não controlamos tempo algum, né? Mas esse menos ainda. Né? Então, essas coisas a gente vai precisando definir, deixar claro ali para o nosso consulente, para que ele consiga entender como as coisas vão se dando ali na nossa vida e na vida dele também.